Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Marx. Pessoal, nessa aula, nós iremos estudar aquela famosa expressão do trabalho alienado, trabalhador alienado, sujeito alienado do mundo, certo? Ah, é uma aula indispensável para que você compreenda Marx. Aliás, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão seguindo todas as aulas aí que estão sendo postadas sobre o Marx, vocês estão percebendo que existe um encadeamento lógico na escolha dos conceitos, na escolha dos temas tratados. Né? Eu estou fazendo algumas alterações nas apostilas, no material, para que fique mais claro da gente entender esse pensamento que é de suma importância para a realidade, né? Para entrar no debate sobre a realidade. Não estou nem falando que é importância porque ele explica tudo, porque ele é o certão e ponto final. Não. Mas é para que você tenha condições conceituais, instrumentos conceituais, para que possa sim entender e discutir, caso não aceite Marx, né? E ser capaz de apontar os erros, digamos assim, do seu ponto de vista, os erros marxistas. Bom, então para essa aula, a gente começa a entrar diretamente no capitalismo, né? Porque o que nós fizemos até agora? Nós estamos mais no plano conceitual, nós estamos estudando, por enquanto, o filósofo Marx, e não o sociólogo Marx. Embora essa distinção entre filosofia e sociologia no pensamento marxista é muito difícil de ser feita. Né? A gente só faz por questões didáticas mesmo e para facilitar o entendimento. Mas, de fato, essa divisão ela não existe. Né? Ela não existe. Bom, por que eu estou dizendo que nós estamos entrando no capitalismo? E por que até agora nós falamos de um Marx filósofo? Porque nós trabalhamos, a bem da verdade, a gente começou com o Hegel, né? Fizemos então a cama, preparamos a cama para poder compreender o Marx, o método dialético e toda aquela história. E depois nós fomos para a ideia de trabalho, né? O conceito de trabalho no pensamento marxista ele é de suma importância. Então, a gente chegou à conclusão, espero eu que todos tenham chegado a essa conclusão, de que o trabalho é indispensável. Né? O trabalho é aquilo que humaniza homem e que humaniza a natureza. Né? Bom, com o trabalho estranhado, então nós entraremos de fato no capitalismo. E vocês devem estar achando estranho eu estar falando assim, trabalho estranhado, trabalho estranhado, trabalho estranhado. Por que eu estou dizendo trabalho estranhado e não trabalho alienado? Porque, moçada, o Marx ele faz uma distinção das palavras alemãs trabalho estranhado e trabalho alienado. Existe um trabalho chamado Entäußerung, e existe um trabalho, ou Arbeit, que é trabalho, né, em alemão, que é Entfremdung. Então é Entäußerung e Entfremdung. Cada um desses termos se refere a uma qualificação do trabalho. O trabalho alienado não é, olha só o que eu estou dizendo, o trabalho alienado não é um problema. Por quê? Eu vou colocar aqui, vamos começar a fazer a nossa lousa. Alienação significa exteriorização.
Alienação, moçada, significa exteriorização. Alienar-se, alienar-se significa exteriorizar-se, entre outras palavras. Entfremdung, alienação, certo? É jogar-se para fora. Em algumas traduções aparece extrusar, né? Pra vocês terem ideia da dificuldade de traduzir Marx. Essa expressão alienação, ela já está presente em Hegel. O Hegel dirá: o trabalho, ele é alienado. Evidente, todo trabalho ele é exteriorizado. Né? Por isso que eu fiquei lá 2 aulas falando do trabalho em Marx. Em resumo, essa atividade chamada trabalho, o que é? É a colocação do sujeito na natureza. É a subjetivação da natureza. Lembre-se, nós, como trabalhadores, nós transformamos a natureza. Nós transformamos a natureza como? Se somos humanos. Né? Se somos homens, transformamos a natureza do nosso jeito. Por isso que a natureza, por isso que o trabalho, ele é essa exteriorização de si homem. Pensa numa redação. A redação é trabalho, certo? Por quê? Porque você escolhe as palavras, você escolhe a maneira de argumentar, você escolhe as ideias, você tem uma letra própria, tá vendo? Isso é trabalho, é transformar a natureza. A folha está em branco. Você, ao fazer uma redação, ao fazer uma prova, você se coloca ali, certo? Os professores, eles não corrigem olhando nos seus olhos, eles corrigem a sua folha, que é uma parte sua. Essa exteriorização, então, é a exteriorização do homem. Ela é uma exteriorização, então o trabalho ele é uma exteriorização do homem, né? Ele é o resultado, então ele é uma subjetivação da natureza. E também alienação pode significar sair de fora de si. Né? Sair de fora de si. O que dá mesmo essa ideia de exteriorização, né? De projeção, de colocar-se para fora. Se você olhar na linguagem jurídica, bens inalienáveis. O que são bens inalienáveis? São bens dos quais o homem não abre mão, não pode abrir mão. A vida é um bem inalienável. A vida é um bem que não pode ser exteriorizado, que não pode ser dado para outro, certo? Ou que não pode ser posta para outro. Bom, então, o certo, mesmo, o rigoroso seria o trabalho. Então, né, só para fechar esse ponto, então o trabalho ele sempre é exteriorização. Ele sempre é um trabalho, portanto, alienado. Entfremdung. Agora, por que Então, por que as pessoas... todo mundo fala que o Marx fala sobre trabalho alienado, né? Então, por que trabalho alienado? Por que, moçada? Esse debate, essa descrição, digamos, esse estudo marxista sobre o trabalho alienado ou trabalho estranhado, ele aparece na ideologia alemã. E a ideologia alemã, se eu não estou enganado, ela não estava, algumas de suas partes estavam perdidas. Então, todos os estudiosos de Marx, inclusive tradutores, etc., eles traduziram uma parte
aquilo que eles conheciam, certo? Aquilo que eles conheciam da obra. E nesse momento de fazer essa tradução, não aparecia a palavra entoiserum. E mais do que isso, não aparecia nesse texto inicial a distinção entre trabalho estranhado e trabalho alienado. E o que aconteceu? Por isso que eu estou ao que eu me referi de estar enganado. Se não estou enganado, a descoberta do texto completo à ideologia alemã, ela se dá na década de 70 do século passado. É alguma coisa assim, tá, gente? Eu sei que é uma descoberta muito recente, do ponto de vista, claro, né, das ideias, é uma descoberta muito recente. E o que aconteceu? Imediatamente, quem sabia ler alemão, né, alemães, enfim, os estudiosos marxistas, já se aperceberam dessa diferença. Então, quer dizer, na Europa, essa mudança de trabalho estranhado para trabalho alienado, alienado para trabalho estranhado, ela se deu rapidamente. Agora, aqui em língua portuguesa, vocês sabem que as coisas demoram muito, né? Nós somos bem atrasados e até chegar essa ideologia alemã, até alguém se dispor, eu tenho aqui, ó, tem 700 páginas o livro, até alguém se dispor a traduzir esse texto e ter que reformular, velho, reformular trabalhos, inclusive acadêmicos, que se afirmava sobre Marx. Então demorou muito, né? A edição, se eu não estou enganado, é de 2002. Quase 30 anos depois, alguém foi lá, bateu no peito e falou: vou traduzir esse negócio aqui para melhorar a compreensão do marxismo nos falantes de língua portuguesa. Então, essa é a história, né? Então, você imagina, velho, demorou 30 anos para chegar aqui. Alguns acadêmicos universitários ainda falam de trabalho estranhado, de trabalho alienado. Imagina para o ensino médio, então. Né? Imagina para o ensino médio. Se você colocar numa prova de vestibular trabalho alienado, não acredito que terá tantos problemas. Afinal de contas, né, você não tem obrigação nenhuma de ser um filósofo acadêmico, de saber alemão e qualquer coisa desse tipo. Agora, se você responder numa segunda fase trabalho estranhado, velho, você cai na graça do corretor, né? Ele vai olhar para a sua resposta com muito mais amor, se é que vocês me entendem, né? Então, vamos falar de trabalho estranhado. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Bom, feita essa longa introdução para justificar o porquê eu me valho da expressão trabalho estranhado e não de trabalho alienado, vamos lá. Em resumo, então, já falei mais de milhões de vezes e vou falar mais 1 milhão de vezes até vocês decorarem. O trabalho de suma, essa atividade, né, chamada trabalho, essa relação de transformação da natureza, de humanização da natureza, é de extrema importância, de fundamental importância, porque sem ela o homem não é homem. Ponto final, certo? A questão, então, agora bom, então, como que o trabalho, né? Então a questão é pensar, tá bom, como então que o trabalho se apresenta no mundo? Por quê? Porque nós estamos no plano ainda de uma teoria, certo? Nós estamos no plano de um discurso. Vejamos se de fato essa atividade chamada trabalho, ela pode ser ela pode ser impressa na realidade. Quer dizer, será que de fato as pessoas agiram
em algum momento, segundo essa definição de trabalho do Marx, né, desse trabalho ideal, o que nós perceberemos? Nós perceberemos que, de um modo geral, artesãos eram aquelas pessoas que conseguiram se apropriar o mais próximo daquela definição de trabalho, né? O artesão era aquele sujeito que conhecia todas as etapas de trabalho, que ele ia lá para a floresta, ele escolhia qual é, nossa gente, qual árvore cortar, por que deve ser aquela árvore e não aquela outra. Ele escolhia de que maneira que aquela árvore, que agora vira madeira, de que modo que ela será tratada, né? Para ser conservada, quanto tempo ela tem que ser tratada, quais serão, na verdade, os cortes que ele, artesão, deverá fazer para a obtenção daquele móvel, daquele objeto que ele quer, né? Enfim, o artesão, ele pode, inclusive, chegar em um dia e falar assim: não, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar porque vou fazer não sei o quê. Depois, no outro dia, ele volta. Olha a autonomia que tem o artesão, né? Olha a autonomia. Olha a exteriorização do trabalho. Chega no final do processo, quer dizer, de cortar a árvore até a cama pronta, o armário pronto, imagina quantas etapas que essa cama teve que passar para se materializar. Quantas etapas, todas elas dominadas e levadas a cabo por esse artesão. Então o sujeito conhecia tudo, certo? A cama, no final das contas, ele olhava para a cama e falava assim: essa cama é minha. Essa cama sou eu. Ninguém pode fazer uma cama igual a mim. Ninguém. Podem fazer uma cama mais bonita, sei lá, mais durável, ou menos durável, mais feia, sei lá. Não interessa. Interessa que essa cama só pode ter sido feita por mim. Olha só. É igual, ó, eu estou gravando essas aulas. Se eu digitar lá YouTube trabalho estranhado, pode ser que você ache um monte. Se você, né, você vai, um monte não sei, mas você vai achar algumas aulas. Se você digitar Marx trabalho alienado, você vai achar 300 aulas. Todas essas aulas são bem diferentes. Todas essas aulas, embora o tema seja igual, a manifestação ou a materialização, como o Marx costuma usar, a materialização da aula, né, do produto, ele é absolutamente distinto, particular. Para o bem ou para o mal, essa aula só eu posso dar. Ponto final. Para o bem ou para o mal. Né? A redação, para o bem e para o mal, só você pode fazer. A prova lá, só você pode fazer. Né? E etc, etc, etc. Então, claro que existe aí uma relação não. É claro que existe aí um sentimento de prazer. Né? O trabalho, ele é prazeroso. É claro, porque você consegue se identificar naquilo que lhe é fora, que lhe está fora. E o trabalho. E o que o capitalismo, na verdade? Né? O que o capitalismo tem a ver com isso? Quando nós olhamos para o capitalismo, a gente vê lá, não, porque o marxismo critica o capitalismo, porque o capitalismo é uma bosta, porque a burguesia é safada, né? A burguesia fede, e porque o problema é do sistema. E tanta coisa a gente escuta, né?
tanta coisa a gente escuta. E onde está o problema? Ou melhor, o problema, vamos colocar o problema como com P maiúsculo. Onde está o problema que Marx vê no capitalismo? O problema está no trabalho. O trabalho, ao invés, essa é a sua tese, ao invés do trabalho emancipar os homens, o trabalho escraviza os homens. Ou melhor dizendo, ao invés do trabalho transformar o ser genérico, homem, em ser humano, o trabalho ele animaliza o homem. Então, eu vou colocar aqui, né? No capitalismo, o problema é o seguinte: o trabalho, ao invés de humanizar o ser genérico, acentua sua Então, ó, o trabalho, ao invés de humanizar o ser genérico, ele acentua sua animalidade, ou seja, ele acentua a animalidade deste ser genérico, certo? Essa aqui é a tese. Vamos discutir de que modo que o capitalismo mostra isso que o Marx está dizendo, né? Bom, então, quando a gente olha para o trabalho capitalista, o que nós temos? Nós temos um trabalho repetitivo, né? Nós temos um trabalho padronizado, nós temos um trabalho em que o próprio trabalhador ele não escolhe aquilo que produzirá. Na maioria, evidente, né, gente? Evidente, nós estamos falando para a enorme maioria da população mundial. A enorme população, a enorme maioria da população mundial, ela não escolhe o seu trabalho, ela não escolhe a sua profissão. Isso significa que, se ela não escolhe, mas ela trabalha, significa que alguém escolhe para ela, certo? Veja o que eu estou dizendo. A enorme maioria das pessoas não escolhem a sua profissão. Porém, elas trabalham. Se elas trabalham sem escolher a sua profissão, significa que alguém escolhe para elas. Quem escolhe para elas? A própria mercadoria, ou, se vocês quiserem, o próprio capitalismo. É o próprio sistema capitalista que escolhe a profissão da maioria das pessoas. Não entendi como assim, só você parar para pensar. Alguns de nós são muito privilegiados, né? Alguns de nós são muito privilegiados. Por quê? Porque nós podemos escolher qual curso fazer, nós temos um incentivo financeiro, uma estabilidade financeira, melhor dizendo, que nos garante sair da cidade que nós estamos, vamos para outra cidade, fazemos uma universidade pública, nós temos uma condição financeira que nos ajuda, que nos sustenta dentro de uma escola particular. Alguns têm, mas a enorme maioria não. Então, o que acontece? Então, nós podemos escolher. Vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro, vou ser isso, vou ser aquilo, certo? Agora, a enorme maioria não. Essa enorme maioria, a hora que se forma no ensino médio, o que acontece? Normalmente, essa pessoa ela vai para o mercado de trabalho. Ela vai para o mercado de trabalho, mas sem qualificação. Por quê? Porque ela apenas terminou, ela tem 18 anos, 17 anos, ela acabou de terminar o ensino médio. E como ela se torna... Então, qual será a sua profissão? A profissão que
está que está precisando de alguém, né? Melhor dizer, essa pessoa, eu estou cansado, estou cansado. Essa pessoa, ela sai então com 17, 18 anos e vai para o mercado de trabalho. Qual será a sua profissão? Aquela profissão que o mercado de trabalho no momento precisa. Ou seja, você começa a entregar currículos. Você entrega currículo numa loja de roupa, num supermercado, numa borracharia, numa indústria tal. E aí, qual é a sua qualificação? Em que você quer trabalhar? Ah, eu não tenho experiência. Eu quero trabalhar no que eu puder. Ah, tá bom. Então você vai ser o repositor daquela parte ou daqueles alimentos do mercado. Você vai pesar as frutas, você vai limpar não sei o quê. Tá vendo, moçada? Tá vendo? Não é uma escolha do sujeito. É uma escolha do mercado. E aí não é o mercado que eu estava falando agora. É o mercado econômico. É uma escolha do mercado. O mercado exige. E na medida em que ele exige, pode estar saturado, certo? Então, você pode ter lá uma formação, olha só, você pode ter uma formação X e não consegue emprego, não consegue nenhum emprego na sua formação. O que você vai fazer? Você segue a linha daqueles que não têm qualificação e começa a soltar currículos por aí para tentar, né, então, constituir uma nova profissão. Veja, moçada, que a princípio, olha, vamos tomar muito cuidado, vamos fazer uma reflexãozinha aí. A princípio, trocar de profissão não é algo ruim. Imagina, sei lá, eu né, desde que eu me conheço, como adulto e tal, eu dou aula, filosofia, sociologia, história da arte, a vida toda fiz isso. Imagina que, sei lá, me dá vontade de dar aula de matemática, dar aula de química, né? Matemática ainda tem a ver com filosofia, mas aula de química, aí eu falo assim, não, vou fazer uma universidade, e vou prestar lá e vou trabalhar dando aula de química. É um ramo muito diferente. Ou então eu quero abrir sei lá, um negócio de lanche, né? Vou vender lanche, cansei de dar aula. A princípio isso não é ruim. Então quando a gente, só que, né? Vamos para a nossa reflexão. Isso não é ruim. Só que o que nós vemos em entrevistas, em discursos, é uma falácia da mais, desculpa, mais filha da puta que pode existir. O que nós temos hoje é um discurso de falar assim, não, o homem tem que se reinventar, o homem tem que ser resiliente, o homem tem que estar aberto para outras oportunidades. Velho, tudo isso seria lindo se essas oportunidades fossem criadas pelos homens, essa resiliência fosse entendida como tolerância para com o diferente. E não é assim. O que se entende por resiliência, por descobrir outras aptidões, etc., é porque o mercado exige. Então, não somos nós, dentro do capitalismo, que decidimos o nosso destino. O nosso destino, bem como a nossa profissão, ela é estipulada de fora. Ela é externa a nós. Isso tem que ficar claro, velho. Porque senão não entende Marx, né? Não consegue entender. Então, é o mercado
quem cria? O atendente de telemarketing, o atendente de supermercado, o atendente de roupa, né, de loja de roupa, loja disso, loja daquilo, loja daquele outro. Não que você não possa, né? Isso tem que ficar muito claro. Não estou menosprezando as profissões. Não é isso. O problema é que esse sujeito, ele não foi, a princípio, ele não se tornou um vendedor de roupas porque ele assim desejou. É porque, dada a objetividade, ou seja, dado o mundo, ele não teve condições de tal, ele não teve oportunidade para escolher outra coisa que não essa. Tá aí o grande problema. Hã? Então, ó, levantamos um, meia hora de aula já. Bom, levantamos um problema, ou né, levantamos o primeiro problema. Qual é esse primeiro problema? No capitalismo, as profissões, na enorme maioria das vezes, se você for um sortudo, agradeça aos seus pais, agradeça ao universo, porque isso não é comum. A princípio, no capitalismo, a enorme maioria dos trabalhos não são escolhidas, não são determinadas pelos agentes históricos. Não são determinadas pelos sujeitos, por nós. A enorme maioria. Então, isso por si só já é prejudicial. Por quê? Porque o trabalho você se identifica com o trabalho. O trabalho ele serve para isso. Para que você olhe no exterior e fale, isso é meu, isso quem fez fui eu. Essa aula quem deu fui eu. Essa prova aqui é minha, não tem outra. Agora, então, dentro do capitalismo, né, isso não é possível. Bom, eu vou fazer essa aula mais curta. Porque eu estou vendo aqui, eu me demorei para justificar o porquê do trabalho estranhado. Mas não tem problema, isso aí não é perdido, tenho certeza absoluta. É mais rigor para vocês poderem falar de Marx, né? Saber que o próprio Marx ele vai distinguir entre trabalho alienado e trabalho estranhado. Então, eu termino essa aula aqui. Na próxima aula, nós continuamos aí sim para falar sobre esse. Então, a gente levantou um dos problemas do trabalho no capitalismo. Qual é esse problema? Que o homem não se enxerga, né? Que o homem não escolhe a sua profissão. E depois, então, numa segunda aula sobre o trabalho estranhado, nós falaremos do que ele propriamente significa, que é aquela incapacidade do homem se reconhecer naquilo que ele faz. O homem, então, ele produz alguma coisa, só que ele enxerga para essa coisa como se fosse algo além dele, né? Ele não consegue enxergar as relações que estão por trás da mercadoria. Essa é a ideia. Beleza, moçada? Muito obrigado, um beijo, cuidem-se e até mais. Valeu!